tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. A nossa audiência sempre nos acompanhando pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 Santos. Você nos acompanha pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir também com o programa. Vai o número do WhatsApp, 973350038, 973350038. E não se esqueça nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, dia da nossa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje para a composição aqui do nosso time. A Procuradora de Justiça, a doutora Valderice Abudi, associada fundadora do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Procuradora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Mauro? Tudo bem? Um prazer retornar ao programa. Muito obrigado pela presença, muito prazer em revê-la aqui com a gente. Também é conosco o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Tudo bem, Antônio Carlos? Bem-vindo. Está ótimo e que enorme prazer estar aqui com vocês novamente, Mauro. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Também com a gente, doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Doutora Adriana, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Mauro Friesman. Boa tarde aos ouvintes do programa Gente que Fala. E fechando aqui a nossa bancada, o Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador, é o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, mais uma vez presente aqui com a gente. Obrigado pela colaboração. Obrigado, Gouveia. Seja bem-vindo. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui e desejo a todos uma ótima discussão com bons resultados ao final. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:02. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 6.764, de 2002, que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta vários crimes contra o Estado Democrático de Direito ao Código Penal. A votação ocorreu agora na última terça-feira, o texto seguirá para análise do Senado, e a proposta estabelece a criação de um novo título no Código para tipificar 10 crimes que incluem desde a interrupção no processo eleitoral e o atentado ao direito de manifestação até o disparo em massa de fake news nas eleições. Procuradora Valderice, bom, a Lei de Segurança Nacional, a gente já tratou aqui por diversas vezes, ela foi criada durante a ditadura militar, permite que opiniões políticas sejam tratadas como ameaças à segurança nacional, só que tem sido usada contra críticos do governo Bolsonaro, do governo do presidente Jair Bolsonaro. O próprio STF já usou a Lei de Segurança Nacional também. Agora a gente tem essa modificação que ocorreu na terça-feira. Claro que o projeto ainda tem aí uma etapa a ser cumprida, mas o que deve acontecer se a proposta passar, se tudo chegar ao final, em relação a manifestações de opinião política daqui para frente, manifestações de opinião política pacíficas, né? Bem, já posso falar? Já posso me manifestar? Pode falar, sim, procurador, por favor. Bom, então, novamente cumprimento, Mauro, prazer estar, cumprimento a bancada e vamos aí debater essa questão da Lei de Segurança Nacional. Bom, essa Lei de Segurança Nacional, cuja última versão foi de 1983, se não me engano, ainda assinada pelo general João Figueiredo, né? Na época do final da ditadura militar, foram várias versões que iniciou na década final de 60. E ela já estava para ser revista há muito tempo. O projeto de lei era do Hélio Bicudo, tem do Miguel Reale, vários projetos de lei para ser revista, porque não deixa de ser, uma expressão chavão mais verdadeira, um entulho da ditadura militar, em que todas as manifestações e liberdade de expressão estavam cerceadas, né, e investigadas.
O que eu acho é o seguinte, que é preciso revogar a Lei de Segurança Nacional, sem dúvida nenhuma. Isso não tenha dúvida. Agora, o que me preocupa é esse assodamento. Ela estava congelada há anos e agora descongelou pela reiteração da utilização nesses últimos 2 anos, especialmente por esse governo, que acho que não sei quantas, mais de 10, 70 vezes, sei lá quantas vezes foram usadas para coibir liberdade de expressão, direito à crítica, e utilizada de uma forma autoritária, aliás, como é o próprio conceito da lei. Pois bem. O uso da lei, procuradora, desculpe interrompê-la, aumentou 285% durante o governo do presidente nesses Bolsonaro. 2 anos, porque se você fala que o sujeito é genocida, é lei de segurança nacional. Se você fala que a pessoa não está se conduzindo bem, é lei. Quer dizer, é evidente a coerção da liberdade de expressão constitucionalmente prevista. Agora, o que me preocupa nessa alteração que foi feita, porque, embora essa lei estivesse tramitando, congelada há um tempo, ela foi, de uma hora para outra, justamente por causa desses últimos episódios dos últimos 2 anos, de repente, sem uma discussão maior, sem uma análise maior, até pelo tempo que a gente vive, ela já é modificada. O que me preocupa é que ela continua com tipos penais em aberto, em branco, como a gente diz, que você pode, por uma interpretação, enquadrar qualquer movimentação social, qualquer movimento de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, há uma evolução nesse novo texto apresentado, sem dúvida, mas é um texto que ele é imperfeito, porque eu nunca vi, num texto de lei, dizer o que não é o crime. Quer dizer, você, no texto da lei, você diz o que constitui crime, o que constitui atentado, no caso, à segurança nacional. Então, ela está tão, não diria mal formulada, mas ela não está muito bem pensada, concebida, para você garantir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, você também tem instrumentos para coibir manifestação contra o Estado Democrático de Direito. Agora, o que é a espionagem? O que significa ser espião que atenta contra a segurança nacional? O que é você praticar um crime contra a segurança nacional fazendo uma videoconferência? Então, essas coisas precisam ser muito bem esclarecidas, porque, senão, é trocar 6 por meia dúzia. Você permite que o intérprete, porque o grande problema também de uma lei mal feita, você deixa na mão do intérprete, não do legislador, a sua aplicação, o que é perigoso, porque vai depender do conceito ideológico que o intérprete tem naquele momento. Embora, então, eu louve a preocupação de se revogar a Lei de Segurança Nacional, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado para que ela não permaneça igual, de uma forma um pouco cosmetizada, mas igual que permite tomar as mesmas condutas arbitrárias que a lei anterior. Era essa observação que eu gostaria inicialmente de fazer. Quero ouvir os demais colegas aí para ver o que pensam. Quero ouvir o Antônio Carlos Ferreira. Antônio Carlos, essa avaliação da procuradora sobre essa necessidade de acertos no texto, enfim, a proposta ainda vai para análise do Senado, a expectativa, portanto, é que esses ajustes sejam feitos por lá. Agora, esse PL é de 2002, tem quase 20 anos, ou seja, também ele foi elaborado num outro momento, né? E é preciso trazer para a realidade. Talvez esteja aí também a raiz do problema dessas brechas apontadas pela procuradora. O que você acha? Eu, inclusive, vou pegar o gancho da doutora Valderez, em que tem que discutir em profundidade os temas que estão sendo colocados. E o que nos chama a atenção seriamente é que, neste momento, né, em que a pandemia tem que ser a preocupação principal do Congresso Nacional, a preocupação principal da nação, né, e a economia, evidentemente, mas me preocupa particularmente
o Congresso estar discutindo coisas e votando coisas como que um pouco camuflados na pandemia. Isso tem que ser muito observado, tem que ter um cuidado. E eu quero chamar uma coisa que passou despercebida por muitos, que agora em março, né, acabaram mudando a Constituição brasileira em 5 dias, 2 dias no Senado e 3 dias na Câmara dos Deputados. Em 5 dias fizeram uma alteração constitucional. Então, me preocupo, sem o devido, sem a discussão, isso aconteceu com a PEC 186, que se transformou na emenda constitucional 109, e isso aconteceu de uma forma absolutamente sem qualquer discussão com a sociedade. Então, de tudo isso, de fato, me preocupa, em particular, essa questão de uma certa forma, parte do Congresso estar se camuflando na pandemia e não discutindo em profundidade, como, por exemplo, colocou muito bem a doutora Valderez esse tema. Doutora Adriana Zorubi, seu olhar, sua observação sobre esse projeto, essa proposta, agora para análise do Senado, que revoga a LSN, a Lei de Segurança Nacional? Olha, a Lei de Segurança Nacional, eu vou me abster aqui de fazer o comentário que a doutora Valderez tão bem já pontuou, mas, na realidade, ela é uma lei que visa a defesa da segurança nacional, da ordem pública, da soberania, do território brasileiro e etc. Em relação ao que vem se falando sobre a utilização, o emprego da coibição de manifestações democráticas, da aplicação de adjetivos e etc., realmente a Lei de Segurança Nacional, ela menciona num dos seus artigos que caluniar ou difamar o presidente da República realmente constitui crime, é uma infração grave prevista pela Lei de Segurança Nacional. Não obstante, o que nós temos visto é que outros órgãos, outras instituições democráticas, elas vêm sendo, da mesma forma, agredidas de uma maneira nunca antes vista no Brasil. Porque, independentemente da liberdade de expressão, da livre manifestação, que tudo isso se resguarda, nós também precisamos ter em mente que nenhum direito é absoluto. Então, nós precisamos, sim, saber os limites dessa liberdade de expressão para que não se exceda, né, nessa manifestação. Tanto assim foi que o ministro Alexandre de Moraes, quando proferiu o seu voto em relação à manifestação do deputado Daniel Silveira, ele foi muito claro, ele mencionou trechos claros da Lei de Segurança Nacional, porque o STF também é uma instituição democrática a ser protegida e ele está resguardado pela Lei de Segurança Nacional também. Agora, uma coisa que o doutor Antônio Carlos bem mencionou, nós não estamos em tempo, e aí eu vou concordar com os dois que já se manifestaram, nossos colegas aí de bancada, que nós precisamos discutir melhor essa questão da aplicabilidade e desse novo PL que está em tramitação, como você disse, Mauro, está indo para o Senado, eu espero que isso seja muito bem revisado, para que, exatamente, o direito à livre manifestação e à liberdade de expressão seja preservado, mas que também estes excessos que vêm sendo cometidos, que vêm sendo praticados, eles sejam de uma maneira balizados para que haja uma medida correta na aplicabilidade da lei, para que não se haja prejuízos para as partes. E uma outra questão bastante importante que a gente teria para discutir seria sobre a lei do abuso de autoridade. A lei do abuso de autoridade, ela pode coibir, sim, essas questões que estão sendo levantadas. Então, assim, em caso de quaisquer das autoridades, do Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, quaisquer umas delas venham a cometer infrações no exercício da sua função pública, é possível responder por um processo e até perder o mandato em função desse processo. Então, eu acho que nós estamos bem resguardados nesse sentido. Então, se há algum abuso por parte do presidente da República, e agora eu estou falando da figura de Estado, não da figura de governo, presidente, ou de quaisquer dos entes
dos poderes poderão ser aí aplicados pela lei de abuso de autoridade, que também prevê a punição de todos eles especificamente. Então, eu acho que precisava, nesse momento, ter uma discussão mais acurada, ouvir a sociedade, ouvir as entidades, para que tivesse mais cautela com a questão dessa alteração do Código Penal nesse PL 6764/2002. Gouveia, o desafio, portanto, dos congressistas é no entendimento daquilo que é uma opinião, o que é uma crítica pacífica, né? E aquilo que é, de fato, um ataque à instituição ou ataque à pessoa de alguém. Esse é o limite, né? Nós estamos vivendo, Mauro, um momento extremamente delicado, em que todas as pessoas estão sendo levadas aos seus limites. Limites de estafa pelo trabalho, estafa em relação até a tolerância com as outras pessoas. Então, tem faltado o bom senso, que seria o usual, necessário e mínimo adequado para se ter qualquer tipo de discussão em qualquer momento. E o doutor Antônio Carlos falou muito bem que as decisões no Congresso, por conta da pandemia, ou tendo a pandemia como desculpa, infelizmente, estão sendo feitas muitas vezes de forma atabalhoada, acelerada, sem a devida discussão, como a doutora Adriana falou, sem o necessário debate com a sociedade civil. E de forma assodada, né? Isso é um grande problema. O risco de ter uma nova lei que não sirva, ou que seja até pior, e que aí vede o necessário exercício da democracia é muito grande. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para ter, sim, o debate, enquanto ainda está no Congresso, até para ter uma norma que sirva de base para as próximas eleições. Ano que vem já teremos novas eleições e que vão precisar ter uma segurança, previsibilidade para que as relações aconteçam de forma adequada. O problema quase sempre... Sim, pode concluir, procuradora. Eu ia dizer o seguinte, em cima do que os colegas falaram, né? Para a gente não acolher aquela famosa frase da reunião histórica do governo em que, bom, vamos aproveitar a pandemia para passar como uma boiada, né? Então, porque precisa discutir realmente muito melhor, porque nós temos que ter clareza o seguinte, para que existe uma lei de segurança nacional? É apenas as práticas, condutas que atentem contra o Estado democrático de direito, contra os pilares da democracia, contra os conceitos da nossa Constituição. Agora, vamos parar. Será que não tem alguns crimes que é colocado como crime na lei de segurança, como atentado à segurança nacional, que podem ser abordados pelo Código Penal, simplesmente? Será que caluniar, injuriar o presidente da República é crime contra a segurança nacional? Isso tudo a gente tem que pensar. O que é exatamente atentar contra o Estado democrático de direito ou você se exceder, às vezes, na liberdade de expressão? Porque os crimes contra a honra, no Código Penal, sempre ocorre, via de regra, né, o excesso da liberdade de expressão, que a pessoa perde o limite e vai além do que a própria Constituição permite. E será que um xingamento ao presidente da República não pode ser, primeiro, exercício da liberdade de expressão e, às vezes, indevidamente ultrapassado o limite que entra na esfera de crime? Agora, é um atentado à lei de à segurança nacional do país, da estrutura democrática? Tudo isso precisa ser debatido, tudo isso precisa ser pensado. Porque, em tempos de pandemia, realmente, e isso a gente vai falar no outro item da pauta, tem questões, que não é o caso, que elas não deveriam tomar o tempo dos congressistas. A Lei de Segurança Nacional, sem dúvida, é algo muito importante, é algo da maior relevância histórica, mas vamos discutir melhor. Vamos discutir melhor para não permanecer como está, com o vestuário de que foi mudada e de que ela foi adaptada, até porque a lei, como foi concebida em 2000, a última, em 2002, projeto de lei, nós não tínhamos essa estrutura eletrônica de se falar, não tinha previsão legal nenhuma. Então, eu acho que por isso que requer um exaustivo debate com a sociedade civil,
Agora, Pois um não. último ponto, eu queria ouvir o Antônio Carlos Ferreira, para a gente fechar esse tópico bem rapidinho, Antônio Carlos, essa questão da discussão, e quase sempre no Brasil, a discussão das coisas no Congresso, no calor dos acontecimentos, no calor das emoções. Essa proposta é de 2002, ou seja, esse assunto já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Aí acontece uma coisa, pronto, você tem que fazer do dia para a noite, de forma soldada, correria, porque tem que resolver a questão, e aí nada é muito bem discutido. De fato, nós temos que prestar muita atenção a isso que está em curso, Friesman, porque nós, de fato, eles estão tirando das gavetas alguns temas que seriam muito polêmicos em outros momentos, exigiriam profunda discussão em outros momentos, e estão, de fato, aproveitando o momento da pandemia, em que o Congresso está fechado à sociedade, embora ela possa participar e acompanhar pelas redes sociais, mas nada como a presença física. Quantas vezes nós vimos que determinadas posturas do Congresso foram adequadas e foram adaptadas, mudaram mesmo, em função de uma presença física das pessoas, da presença popular, da presença dos segmentos que tinham interesse naquelas matérias. Então, de fato, estão aproveitando este momento em que as atenções estão fora do Congresso Nacional e puxando matérias de quase 20 anos. De fato, só uma observação rápida. Diante disso, fica aquela questão, por exemplo, uma coisa comum, corriqueira, uma organização social qualquer, no caso de servidores públicos, né, tiveram cuidado de colocar num outdoor, numa cidade, para não mencionar o nome de um deputado, né, assim, isso aqui está sob a orientação de um deputado morador da região, quer dizer, sequer se sentindo à vontade para identificar o deputado. São aquelas matérias, aquelas proposituras do Congresso Nacional e em tantas outras casas de lei aí pelo Brasil afora que não tramitam, elas dormitam, né? 12h22 no programa Gente que Fala, programa Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, todas as quintas-feiras por aqui. Próximo tema, 12h23, por 37 votos a 13, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e amplia a influência do Legislativo sobre o órgão. A medida, de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, aumenta de 2 para 3 as vagas que o parlamento tem direito a indicar no Conselho. Em outro trecho polêmico, a PEC também retira a exigência de o Corregedor Nacional ser um procurador ou promotor escolhido pelo Conselho. A proposta deve seguir agora para uma comissão especial antes de ser analisada pelo plenário da Câmara. Procuradora Valderez, o seu entendimento sobre... Tem uma declaração aqui do deputado Paulo Teixeira, ele diz o seguinte: o aperfeiçoamento do controle externo de uma instituição não deve ser temido. Não aceito nenhuma instituição que não puna os abusos cometidos dentro dela. Como é que os procuradores, promotores acompanham esse movimento do Legislativo? Bom, primeiramente eu quero expressar o meu mais absoluto respeito pelo Conselho Nacional, que eu sempre fui defensora de um controle externo. Não há possibilidade de nenhuma instituição ter um poder incontrastável que não seja fiscalizado. Na época da emenda 45, ainda que tramitava, eu me lembro, eu escrevi vários artigos a favor do Conselho Nacional. Só que o conceito que eu tinha de Conselho Nacional, na época, não era essa composição que eu pensava, né? Eu achava importante ter um Conselho Nacional majoritariamente constituído de pessoas da sociedade civil. Mas a Constituição optou por fazer um conselho com pessoas integrantes do mundo jurídico, majoritariamente, né? Então, tem a composição de membros de Ministério Público, de juízes, de advogados, do Congresso, do Supremo, em suma. Tem uma feição que, a meu ver, é um pouco, eu não vou dizer corporativista, porque lá tem várias funções
mas todas ligadas à área pública do exercício da atividade de promotor e de juiz. Mas, pois, então, eu acho que, por essa razão, eu já digo logo de cara que eu sou a favor de uma revisão da composição do Conselho, mas não dessa forma que está sendo feita. Por quê? Porque essa é realmente uma questão que não tem, num momento de pandemia, que nós temos mais de 400 mil mortos, porque o país está em uma calamidade, está paralisado com as condutas que nós temos visto do governo federal, que não nos permite dar uma solução, um caminho, uma luz. Você se preocupar com essa questão, que ela já existe, o Conselho Nacional já existe, não é agora o momento oportuno, porque essa, sim, é uma discussão que teria que ter com muito mais abertura, porque eu não quero diminuir para aumentar de outro setor, que é o Congresso. A grande preocupação qual é? É colocar alguém mais do Congresso, que eu não acho tão errado, porque, afinal de contas, o Congresso representa as pessoas que foram eleitas pela vontade do povo. O que está errado? Está errado esse assodamento, essa forma de se fazer uma alteração sem se discutir realmente o que está havendo lá. Qual é o maior desvio que tem no Conselho Nacional, na minha avaliação? É você dar uma prevalência para o Procurador-Geral da República. É ele que indica todo mundo. É você não dar uma prevalência, você dá uma prevalência para o Ministério Público da União, quando nós temos ministérios públicos estaduais em 27 estados. Então, tudo isso teria que ser revisto. E eu acho que o deputado Paulo Teixeira, que é um ótimo parlamentar, ele devia também pensar nessa questão da composição do Conselho Nacional, contar com mais integrantes da sociedade civil, e não de pessoas. Agora, tem que ter integrantes das carreiras, e é por isso que eu digo que está errado você tirar do membro do Ministério Público a corregedoria, exercer o poder correcional. E por quê? Porque corporativismo? Não. Reserva de mercado? Não. Você só pode correcionar aquilo que você conhece. Você não vai correcionar o trabalho de um médico sendo promotor. Eu não vou conseguir saber se o médico tomou a conduta correta ou não, só se outro médico disser, como é o caso do tratamento precoce, que a ciência está dizendo que não. Como é que alguém estranho à carreira do Ministério Público vai poder correcionar um promotor e saber se esse promotor agiu de acordo com a sua independência funcional garantida pela Constituição ou agiu com erro, porque ele não conhece a área jurídica, ele não conhece, bom, pode até ser formado em direito, mas ele não conhece as entranhas da instituição. Então, sob esse ponto de vista, eu acho, primeiro, para finalizar e dar espaço para os demais, porque senão eu falo demais, está errado entrar com uma PEC, uma mudança constitucional, num momento como agora, que a preocupação do país devia ser toda do Congresso Nacional, toda voltada para esta catástrofe mundial que nós vivemos, primeiro. Segundo, sem nenhuma discussão, sem nenhuma reflexão, e fazer uma coisa que, a meu ver, essa de colocar o corregedor fora da carreira está completamente equivocada. Mas eu vou parar de falar para dar espaço para os demais colegas aqui. Antes disso, a gente vai para um intervalo, 12h29, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Em 30 segundos, a gente volta aqui com a sequência dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisa ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial,
meio-dia e meia, de volta aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Edição de quinta-feira do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto, publicado na semana passada, o motu próprio, normativa de iniciativa própria do Papa, introduziu novas regras para evitar que se manifestem conflitos de interesse, os métodos de clientelismo e a corrupção em geral no Vaticano. As medidas tomadas pelo Papa Francisco proíbem, entre outras coisas, investir em paraísos fiscais e receber presentes de mais de 40 euros, e passam a exigir declaração de bens e antecedentes prévia às contratações. Os cardeais que acabam de sofrer uma forte redução de salário são um dos principais alvos dessas novas diretrizes do Papa Francisco. Doutora Adriana Zorubi, é uma nova regulamentação anticorrupção e o objetivo é assegurar que os cardeais, os gestores do Vaticano são transparentes, ou que eles sejam transparentes, que sejam honestos, né? Como é que você avalia essa medida do Papa Francisco? O Estado do Vaticano ele é um Estado independente, cujo Papa vem a ser o seu principal dirigente aí, e na realidade, como eu falo, eu acho que a gente tem visto assim, todas as medidas sendo tomadas de uma maneira muito abrupta, não só no Brasil, mas no mundo também. Parece que existe uma pressa de... Correria, né? Uma correria, a gente não entende muito bem por que isso. Na realidade, o que se precisa mais é ouvir e ter calma na adoção de medidas, porque um ponto só da adoção de uma medida ele envolve diversos outros pontos, então é como se fosse um efeito espiral, né? Então, eu acho que isso deveria ser revisto com maior cautela, e eu acho que deveriam ser ouvidas outras autoridades também, além do Papa, no país. Antônio Carlos Fernandes Júnior, essa medida poderia valer para nós aqui também, não? Eu tenho que recorrer à fala de todos, doutor Gouveia, doutor Adriano, doutor Valderez. Sabe por quê? Nós estamos, no fundo, observando o seguinte, vamos falar um pouquinho só mais sobre a questão de fato, refletir no Estado brasileiro e no Congresso Nacional. Ulisses Guimarães, nos anos 80, disse uma frase muito forte. Ele disse assim, se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. E a triste máxima vem se confirmando a cada nova legislatura. E o que nós estamos observando nessa discussão, que todos observaram, não estão discutindo em profundidade com a sociedade os temas todos, né? Se deve... geral. Se deve, no nosso entendimento, exatamente ao Congresso Nacional, aos parlamentos estarem perdendo a sua principal virtude, a pluralidade, de estar ali representados todos os segmentos da sociedade. Não é saudável, e tem se mostrado cada vez mais a realidade disso, que não é saudável um único segmento deter a maioria dos votos do plenário. Em 2014, um determinado segmento social, não importa qual seja, qualquer um não é saudável, né? Um segmento conseguiu, pela primeira vez, a maioria simples com folga no Congresso. O que aconteceu? Pegaram a reforma trabalhista, que era necessária, tinha coisas necessárias, como em todos os temas que estão sendo abordados aqui, tinham coisas a ser feitas, mas simplesmente atropelaram todas as propostas, atropelaram todos os contrapontos e impuseram uma reforma em 23 dias que resultou no problema social que nós estamos assistindo. Em 2018, aconteceu também de um mesmo segmento social, e aí eu concluo, né, conseguir com tranquilidade, com folga, a maioria absoluta do Congresso. E aí aconteceu de mudarem a Constituição em 5 dias, sem precisar dar bola para ninguém. Então, eu diria que o foco desses problemas todos
Friesman, está na questão de os parlamentos, e ali temos parlamentares de qualidade que podem fazer, recolocar o equilíbrio do parlamento. E como é que o motu próprio, essa normativa de iniciativa do próprio Papa Francisco, se relaciona com a nossa realidade? Eu diria que, primeiro, que eu tenho um profundo respeito, todos temos, acredito, ele é um líder social forte hoje no mundo, né? E eu acredito que pode estar, de fato, fazendo uma condução adequada. O que nós temos que tentar fazer esse link entre o que eles estão fazendo lá na Igreja Católica e o que está acontecendo no Brasil, eu tenho a impressão que nós temos que fazer um link que vai exigir nós buscarmos razões que fogem até um pouquinho. Eu diria o seguinte, é uma coisa que vai um pouquinho para aquela banca, né, que controla as cartas, que controla o jogo de cartas, e esta banca é que está, talvez, ela tem que se perguntar a que, né, lhes serve esse desarranjo social que está em curso no Brasil e no mundo. Gouveia, a gente tem que ver também a capacidade dessas novas regras, dessa normativa do Papa Francisco, surtir efeito prático mesmo, né? Porque leis anticorrupção não faltam, falta honestidade, falta muito, enfim, levar a coisa a sério, né? Eu acho que ele traz o tema num momento importante, que o mundo todo vive uma crise, como eu falei, sanitária, moral, de ética, e que todos nós temos que nos unirmos exatamente para combater a pandemia, em primeiro lugar, mas resgatar um pouco do bom senso, da boa convivência, da honestidade e sustentabilidade dos negócios. Então, o fato dele trazer para um Estado como o Vaticano regras como essas, eu acho que é importantíssimo, porque traz uma discussão que deveria, de fato, acontecer em todos os lugares. Se vocês pegarem Netflix e assistirem Suburra, por exemplo, recomendo. Vocês vão ver situações assim, estapafúrdias, sobre o Vaticano. É ficção? Com certeza é ficção, mas saiu de algum lugar. Então, acho que a questão do conflito de interesse, os escândalos que houve no passado com o Banco do Vaticano e tantos outros, obviamente, levaram a essa situação. Então, esse banho de moralidade, esse resgate da boa conduta, integridade, seja nos negócios, seja na política, seja na condução do bem comum, é mais do que necessário. O Brasil está passando por uma crise moral. É importante que a gente resgate esse esforço todo que foi feito nos últimos anos, exatamente para combater a corrupção nos negócios, na política. A Lava Jato foi um grande exemplo e gerou reação. A gente viu, eu não comentei na questão da alteração do Conselho Nacional do Ministério Público, mas, com certeza, essa proposta ela não visa, como a doutora Valderez mencionou muito bem que deveria haver, uma revisão completa para uma adequação à atual realidade, mas, pelo contrário, o que está visando é exatamente mudar a situação para garantir a maioria dos votos em qualquer tipo de medida que se tenha lá na frente. Como o doutor Antônio Carlos falou, infelizmente, o jogo político está sendo feito como um grande jogo de xadrez para garantir determinadas decisões no futuro, que não necessariamente vão ser as decisões mais adequadas para a população e para aquilo que a gente precisa. E aí tem tantos exemplos, Mauro, tantos exemplos. A discussão que não é pauta hoje, mas a discussão da reforma tributária é outra, que vai, quando a gente acha que foi, não, começa tudo de novo. Então, e termina naquela mini, como tudo acontece, né? Mini reforma daqui, mini reforma dali, deve acontecer provavelmente uma mini reforma tributária, se acontecer. Faltando 20 minutos para uma, ainda com você, Gouveia, vamos falar sobre o seguinte: o Senado aprovou na semana passada um projeto de lei que amplia a lista de doenças detectadas pelo teste do pezinho feito no SUS. Atualmente, o exame pode identificar até 6 doenças quando feito na rede pública. Na rede particular, porém, o diagnóstico alcança mais de 50 enfermidades, incluindo as raras. Com a mudança, o teste do SUS passa a abranger
14 grupos de doenças, além de prever que a lista das doenças a serem rastreadas pelo teste deve ser revisada periodicamente. Agora o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Bom, atualmente 6, né? Deve passar para 14, se a proposta for sancionada pelo presidente Bolsonaro. Gouveia, qual é a chance de um dia a gente ter o teste do pezinho no SUS igual ao que acontece na rede particular? Mauro, esse é um caso muito interessante de uma discussão que estava no Congresso, até liderada a discussão pelo deputado Diego Garcia, há anos. E ele promovia, e chegou a promover, excelentes debates com audiências públicas e tudo mais. Mas toda vez que ia para votação, alguma coisa acontecia e tirava da pauta. E assim foi. Olha, eu posso contar 4, 5 anos. Por conta da pandemia, o autor foi o deputado Dagoberto Nogueira e na Câmara foi a deputada Marina Santos. Eles aproveitaram essa situação excepcional. Em poucas sessões, o projeto foi aprovado na Câmara. Houve, ainda assim, oportunidade para um debate com a sociedade civil, relativamente rápido, mas houve, e aí os ajustes foram feitos. Foi para o Senado e rapidamente foi também aprovado e está agora para sanção. E ele é um projeto de lei muito interessante, porque ele amplia de forma inteligente o número de doenças detectadas pelo teste do pezinho. Então, hoje, na rede privada, o teste expandido que a gente conhece, de fato, ele tem mais de 50 doenças raras possíveis, e no caso da rede pública, hoje até agora, são 6. Com essa nova normativa, vai haver uma gradação, ou seja, um aumento em 4 fases diferentes, de tal forma que o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é um programa exemplar, mas precisa de uma atenção urgente do próprio Ministério para não se desfacelar, não se perder, ele tem condição de dar assistência a todas as crianças que seriam detectadas como positivas pouco a pouco. Então, eles pegaram as doenças mais prevalentes na primeira fase e assim, aos poucos, vão evoluindo até a 4ª fase. Né? E aproveitando a estrutura de testagem que já existe, com equipamentos mais sofisticados, que fazem as aminoacidopatias, você consegue detectar várias ao mesmo tempo, com uma amostra única. Então, isso já facilita. E a estrutura de apoio do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é composta por vários profissionais, médicos, nutricionistas, assistentes sociais, ela tem condição, e esse é o objetivo da lei, que ela, aos poucos, vá absorvendo esse número crescente. É importante lembrar, Mauro, só para terminar, que o diagnóstico precoce e preciso vai trazer, sim, o acesso a uma terapia eficaz, que reduz e muito o custo em saúde pública. E é isso que se espera com esse tipo de legislação. Você tem em mente aí, bom, hoje o exame, o teste do pezinho identifica até 6 doenças, e agora o teste passa a abranger 14 grupos de doenças. Essas 8 que entraram, você sabe exatamente quais são? Tem em mente aí? São várias doenças, por exemplo, o grupo que vai ser mais favorecido, inclusive, é esse das aminoacidopatias, que são o quê? Aminoácido é aquela partícula menor da proteína, e são crianças que nascem com defeito genético, um erro inato do metabolismo, não conseguem processar aquela específica partícula, que está na proteína, ou seja, está no leite, na carne, em vários tipos de alimentos convencionais. Então, ela tem que ter acesso a uma dieta totalmente normal, e uma dieta especial, isenta daquele aminoácido, e que vai permitir, sim, ter uma vida normal. E aí são doenças, a mais conhecida que hoje já está no programa é a fenilcetonúria, então não pode se ingerir a fenilalanina, e as outras que vão entrar são a doença do xarope de bordo, a tirosinemia, a homocistinúria, e assim por diante. Então, são doenças já conhecidas, mas com baixa prevalência, mas extremamente importantes, em que se pode, com um diagnóstico precoce, dar a chance de uma vida normal. Se não tiver o diagnóstico, ele for tardio, por exemplo, a criança pode ter retardo mental ou até ir a óbito, infelizmente. Então, é uma discussão importante. A Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo está olhando
junto com todos os profissionais que são seus associados, até como apoiar o governo nessa evolução de forma adequada, sustentável, para exatamente ser um programa de sucesso e que seja referência internacional. Faltando 15 minutos para 1, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Faltando 14 minutos para 1 agora, o relógio acabou de pular. Mais um tema aqui para a gente tratar mais brevemente. A gente tem perguntas aqui da nossa audiência também na sequência, tá bom? A insegurança alimentar aguda aumentou em 2020 devido a conflitos, crises econômicas exacerbadas pela pandemia de Covid-19 e também por fenômenos climáticos. O alerta é da Rede Mundial contra as Crises Alimentares, que prevê um ano de 2021 difícil. Segundo o relatório da rede, que reúne a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a União Europeia e o Programa Alimentar Mundial, no ano passado, 155 milhões de pessoas em 55 países estavam em situação de crise do ponto de vista alimentar. E isso representa 20 milhões de pessoas a mais do que em 2019. Procuradora Valderez, é aquela história, né? Os conflitos levam às crises alimentares, as crises alimentares levam a conflitos, que levam às crises alimentares, ou seja, é a bola de neve da insegurança alimentar. Mas o desafio é intervir na raiz, na gênese do problema. A gente fica ali sempre, quando as coisas acontecem, na ajuda humanitária daqui e dali, tampando sol com a peneira. É preciso atacar a raiz do problema, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que a pandemia, especialmente aqui no Brasil, ela não é que ela agudizou as desigualdades sociais, ela escancarou uma desigualdade social que já existia, e esse reflexo da fome, da miséria, é algo que apenas já está sendo projetado, que já existia, e que os olhos estão cerrados. É claro que com o desemprego, com a economia em colapso em razão da própria pandemia, isso se agudiza, mas não é nada novo. Então, o que nós precisamos fazer? É ter as políticas públicas para extirpar a causa desse problema. Eu acho que, no Brasil, a pandemia ela agudizou tanto isso, escancarou tanto isso, porque nós víamos que as pessoas de renda, baixa renda não, as pessoas miseráveis mesmo, eram as pessoas que mais eram atingidas e mais são atingidas pela doença e pela fome, pela miséria e por tudo isso. Então, isso vai ser importante, porque para que interessa um governo agora? Porque se você tem um desemprego, uma fome, uma miséria, você tem que... Nós precisamos ficar em isolamento, como é que vai fazer? Não trabalha? Não, o governo tem que suprir. Para isso que existe as políticas públicas de um governo, para dar condições de dignidade durante um processo desse em que se agudizou, que estão pessoas vivendo da caridade alheia e que já viviam antes da pandemia também, muitas delas, que apenas foi agudizado. Então, a grande questão está na desigualdade social que a gente vive, escancarada. Pessoal, faltando 11 minutos para 13h, eu tenho aqui as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para todos. São 2 perguntas para cada um. Eu vou começar aqui com Antônio Carlos Fernandes. A Daniela Neves, na nossa audiência pelo Instagram. Como é que ficou a questão sobre a norma editada pela Controladoria Geral da União, pergunta a Daniela, que prevê punições contra servidores que fizerem críticas contra decisões e políticas do governo? Ela foi aprovada? Pergunta a Daniela. Está sendo altamente questionada e acabou ficando, vamos dizer, está sendo decidida a sua finalização, não está ainda concluída, mas está a caminho de concluir. A própria entidade que a gente representa, a CONACAT, entrou tanto no Supremo como em outros fóruns para questionar essa medida e o que nós vemos, inclusive a CONACAT está entrando esta semana, Friesman, com uma outra medida que trata exatamente da questão
de servidores públicos se pronunciarem, poderem se pronunciar ou não sobre sobre os seus órgãos, inclusive em outras esferas. Então, está em discussão, não está definido ainda não, está em discussão. Está em discussão. Everton Braga, nossa audiência no Facebook. Doutora Adriana, ele diz o seguinte: a família de um idoso que morreu neste fim de semana de Covid-19 está culpando o governo pelo óbito. Isso porque ele contraiu a doença 2 semanas após a data em que ele deveria ter tomado a segunda dose da vacina, mas não tomou porque não havia vacinas. Isso pode dar processo na justiça? Pergunta o Everton Braga. Olha, nós não temos como coibir uma ação inicial. Então, cumpre aquele que se julga o titular da ação ou a parte legítima para representar, a fim de discutir. Agora, o fato é que nós estamos vivendo um caos na saúde pública, não é? Todas as mortes, se a gente for culpar o governo nas suas 3 esferas por todo esse caos que a população está vivendo, eles não vão parar de responder processo nunca. Né? Agora, é necessário que tenha, assim, que o idoso tenha ido ao local, que a família tenha acompanhado, que tenha passado pelo médico. Assim, o que é mais importante quando a gente vai ingressar com uma ação é que se tenham provas de que as medidas foram adotadas por aquela parte e que não houve uma contrapartida em relação a quem tem a prestação de oferecer a saúde. Então, no caso, precisa passar no médico, não foi atendido, foi para o fim da fila, não conseguiu atender, veio no dia seguinte, volta para casa, volta no dia seguinte, fica esse jogo de mandar o paciente para casa e volta para o hospital. Então, isso é um tempo que a gente sabe, principalmente nessas novas cepas de Covid, que a aceleração da atuação do vírus ele é muito mais impactante do que inicialmente. Então, é preciso sempre ter provas, e se tiver bastante documento comprovando a ausência específica do Estado, eu acredito que cabe. Agora, ausência de vacina, isso é o que todo mundo está querendo, viu? Eu também estou buscando, ainda não tomei a minha. Vera Lima, nossa audiência de sempre no Facebook, pergunta a Gouveia a sua opinião sobre a isenção de responsabilidade pedida por alguns dos laboratórios produtores de vacinas contra possíveis processos judiciais. Bem breve para a gente seguir, que tem mais perguntas também para os demais. Bom, a questão de vacina é essencial, acho que a gente tem que buscar o maior número possível. Vemos ainda algumas que estão sendo avaliadas pela Anvisa, caso da Covaxin, da vacina russa também. Cada uma tem a sua característica. Eu entendo o dilema do fabricante que está desenvolvendo num tempo curtíssimo e quer ter um produto que possa ser aplicado e disponibilizado, obviamente com segurança, e aí o papel da Anvisa em analisar, mas de forma monitorada. É difícil dizer está certo ou está errado, mas eu entendo que são as contrapartidas que se tem para um acesso precoce a novos produtos. Uma atenção sanitária monitorada acho que é fundamental. Agora a pergunta do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias. Ele pergunta à procuradora Valderez como é possível que pessoas fiquem presas sem terem qualquer processo em andamento, como ocorreu recentemente com um cearense, que ficou 15 anos e 5 meses preso. Bem brevemente, doutora, por favor. É inacreditável, não tem uma explicação, não é possível. Ele pergunta como é possível, não é possível. É estarrecedor, porque a gente tem que respeitar, todo mundo tem o direito a ter um devido processo legal dentro das regras democráticas. Isso é uma patologia inexplicável. Agora, mais uma pergunta para cada um. Aproveitando que a senhora está com a palavra, procuradora, o Rodrigo Marcondes, pelo YouTube, pergunta, na sua opinião, o que faltou para a senhora ser escolhida Procuradora-Geral de Justiça? Essa é uma questão... Obrigada pela pergunta. Olha, uma eleição, as pessoas entram para perder ou para ganhar, né? Eu fui eleita pela classe, mas não fui a mais votada. Há uma série de preconceitos também, mulher, e a escolha foi do governador. Mas aí é critério dele, é um direito dele. Gabriela Mota, bairro de Perdizes. Doutora Adriana, ela pergunta qual é o limite entre o abandono e o respeito às escolhas de um idoso. Bem breve. É difícil,
porque o idoso ele tem a livre manifestação da vontade, isso é uma preservação que, inclusive, veio aí com a lei mais recente, a Lei Brasileira de Inclusão Social. Ela outorgou essa possibilidade para o idoso. É preciso que tenha respeito com a vontade do idoso, as escolhas do idoso com respeito a si mesmo. No entanto, existe essa dificuldade de trazer ao idoso esclarecimento, que muitas vezes é necessário um auxílio, uma ajuda, e às vezes o idoso ele próprio se recusa a receber, porque ele lembra que nos anos anteriores ele era uma pessoa independente, livre, trabalhadora, exercia os seus papéis, e de repente tudo isso ficou diminuído dentro da sua realidade com a vinda do envelhecimento. Então é preciso que a família analise com calma, converse com esse idoso e tome as medidas necessárias, se for, porque uma interdição é um processo muito duro, viu? É muito difícil você interditar uma pessoa. Vou ver a pergunta da Marta Ruiz, que nos acompanha pelo YouTube. Quais os riscos de termos um apagão de vacinas nos próximos dias? Bom, eu acredito que nós ainda teremos alguns momentos de pouca disponibilidade, mas a ideia é que se recupere isso com os próximos meses. Já foram 49 milhões de vacinas distribuídas, 43 milhões já aplicadas, de tal forma que está avançando, não no ritmo que a gente gostaria, mas existe sempre o risco de ter, sim, não digo um apagão, mas eventuais faltas, e aí, assim que possível, que seja recomposto a situação anterior, normal. Vale a pena, ou valeria, porque não vai dar tempo, aquela discussão em relação a essa decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da quebra de patentes das vacinas, para que outros laboratórios passem a produzir também, e aí ficaria tudo mais fácil nessa corrida, nessa busca. É um tema extenso, um tema longo. O que dá para falar? Isso dá um outro programa, Mauro, mas eu acho que vale a pena, sim, a gente aprender com os erros dessa nossa vivência na pandemia do Covid, olhar para frente e se preparar para futuras, inclusive com transferência de tecnologia, fomento à inovação industrial, maior compartilhamento entre indústria, academia e governo e monitoramento do horizonte tecnológico. São temas essenciais para a gente não passar tanto perrengue, tanto sofrimento como a gente tem passado agora. Antônio Carlos Fernandes, Cláudia Koyama, bem rapidinho, ela está com a gente no Facebook. A última pergunta: como fica a situação dos funcionários de empresas como os Correios e Eletrobras no caso das empresas serem privatizadas? Bem breve, por favor. Fica na pior situação possível. Nós temos que tentar fazer com que temos que corrigir desvios. É fundamental que tenhamos clareza de que temos que corrigir, fazer ajustes, mas, de novo, nós temos que pressionar para que não ocorram mudanças dessa magnitude, como a reforma administrativa, como as privatizações, em meio à pandemia. Pessoal, termina aqui essa edição. Eu não vou ter tempo aqui para as despedidas de vocês, mas eu agradeço em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Termina essa edição do Gente do MPD que Fala, de quinta-feira, sempre parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje a doutora Valdereza Abud, procuradora de Justiça, associada, fundadora do MPD, o movimento do Ministério Público Democrático, o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, a advogada doutora Adriana Zorubi, especializada na defesa da pessoa idosa, e também o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Na mesa de som com a gente, o Neildo Neres, o Sérgio Souza, nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, nossa Zenilda Salvato é a diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral. Do outro lado, do Gente que Fala, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica aqui na sequência na programação da Rádio Trianon com o Dermeval Pereira, apresentando o programa Sociedade em Foco. Obrigado pela audiência e até amanhã. Valeu, tchau, tchau, 1h em ponto.